Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais. Hoje nós estamos no nosso bate-papo sobre inclusão, sobre diversidade. Muito bacana estar aqui com vocês, né? Muito legal o nosso espaço. E hoje a gente tem um convidado especial que é o Samuel, da empresa SAS, né? Samuel, consegue me ver e ouvir bem? Tô lhe ouvindo, tô lhe vendo super bem, Renato José. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. Obrigado aí pelo seu tempo, ainda mais hoje, né, Samuel, que a gente sabe que quantidade de reuniões que a gente vem fazendo aí de forma remota, a gente sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, e a gente sabe o quão difícil é muitas vezes a gente arrumar uma horinha, né, nesse dia louco que a gente está, né, nesse momento louco que a gente está vivendo, né? Mas muito É obrigado mais verdade. uma vez. E Muito bom, obrigado. olha, imagina. Eu acho que a gente pode começar, Samuel. Eu queria saber um pouquinho de você e queria que você contasse, né, para nós, assim, de maneira geral, um pouco sobre a empresa, né, um pouco sobre o SaaS, né, o ramo de atuação e, na verdade, sobre o seu trabalho, o seu papel na empresa, como que você chegou na empresa e, assim, mais ou menos o que vem acontecendo hoje, né? Conta um pouco para nós aí, para quem principalmente não conhece o SaaS. Claro, sem problemas. Eu sou Samuel Prior, sou responsável no SaaS por Talent Acquisition para a América Latina, então eu sou responsável pelo departamento de Talent Acquisition por uma geografia de 6 países, basicamente. Então eu tenho sob minha responsabilidade México, Peru, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil. E eu tenho algo em torno de 10, 11 anos de experiência em recrutamento e seleção. Na verdade, sou formado como advogado, me formei em direito, tirei meu OAB, mas acabei enveredando para o mundo do RH e especificamente de Talent Acquisition quando descobri essa carreira ao me mudar para Londres em 2009, 2010, mais ou menos por aí. Comecei atuando com uma companhia britânica de recrutamento em Londres, como eu disse, quando eu morava por lá. Passei 3 anos atuando nessa área, vim para o Brasil em 2013 para iniciar a minha própria empresa de recrutamento e seleção. E entre 2013 e 2019 trabalhei com a minha própria empresa, e então me juntei ao SAS há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos atrás, em um desafio super legal de implementar um centro de excelência em recrutamento e seleção, em Talent Acquisition para toda a América Latina, incluindo uma grande parcela de iniciativas de diversidade e inclusão. Mas o que é o SaaS? O SaaS é uma empresa de analytics. Nós somos uma empresa americana baseada na Carolina do Norte, em Cary, e temos 15, 16 mil funcionários ao redor do mundo, uma presença maciça, como eu disse, aí na América Latina, 6 países na região. E o que nós fazemos? É difícil um pouco de traduzir o que o SaaS faz, mas o SaaS, para o consumidor final, ele é basicamente invisível. Mas nós auxiliamos os nossos parceiros a tomarem decisões através de dados. Então, nós, por exemplo, através de determinadas soluções SaaS e Computer Vision, nós conseguimos identificar os níveis de desmatamento na mata, na Amazônia, por exemplo, na Mata Atlântica, por exemplo. Nós conseguimos também auxiliar bancos a determinar os limites de crédito e os riscos de crédito envolvidos em cada cliente, assim como nós auxiliamos empresas de marketing a direcionar campanhas hipertargetadas para os seus usuários. Então, o SaaS tem uma série de aplicações, todas rolando ao redor de Analytics e Advanced Analytics. Então, Computer Vision, Machine Learning, Artificial Intelligence e por aí vai. Então, nós auxiliamos, inclusive, governos, por exemplo, a prever o número de leitos hospitalares que vão ser necessários de acordo com o avanço da pandemia. Enfim, tudo que é feito através de análise de dados, o SaaS ajuda nessa tomada de decisão. Puxa, um trabalho gigantesco, hein? É uma senhora de uma tarefa. Um trabalho muito grande. Puxa, muito legal. Desde já, olha, parabéns aí pelo trabalho, pela formação, pela experiência, viu? Muito bacana escutar você falar. E eu digo isso, Samuel, porque, assim, particularmente, né, sendo uma pessoa com deficiência visual, eu sou uma pessoa cega, né, há mais de 20 anos,
E a minha deficiência foi uma deficiência visual adquirida. Então, eu enxerguei, fui perdendo a visão, então passei por um processo de baixa visão, até me tornar uma pessoa cega, né? Então, quando eu fiquei cego, e nesse processo da perda da visão, você sabe que a tecnologia, em vários momentos diferentes, né, nesses meus processos de reabilitação, a tecnologia foi, assim, uma ferramenta, e continua sendo, né, importantíssima para a reabilitação, para a inclusão de fato, e principalmente, né, desde os anos 2000 para cá, quando a gente começou no Brasil, por conta da Lei 8.213, né, a popularmente conhecida Lei de Cotas, quando a gente começou a contratar, de fato, pessoas com deficiência, você sabe que se não fosse pela tecnologia e pelas várias ferramentas de tecnologia assistiva que facilitam, né, a inclusão para várias deficiências diferentes, a gente estaria, assim, muito atrás, né, nesse processo de inclusão. E eu falo isso porque muitas vezes, né, como você falou agora e me chamou muito a atenção, às vezes o trabalho do SAS acaba ficando meio invisível. E quando a gente muitas vezes pensa no processo de inclusão das pessoas com deficiência, tem um conhecimento muito grande por parte das próprias pessoas com deficiência que também vão para essas áreas de tecnologia, também se formam, né, também se especializam na área da tecnologia e estão, no final das contas, né, no mercado de trabalho em pé de igualdade com outras pessoas, né, que não têm deficiência. Então, a tecnologia, muitas vezes, ela, ainda que invisível, ela é, assim, fundamental para a gente conseguir, de fato, incluir pessoas com deficiência. E aí, assim, né, fazendo essa ponte, fazendo esse gancho, né, você mesmo falou muito aí de talent acquisition. Então, quando a gente olha, e aí eu quero o seu olhar, né, em relação a Uhum. esse processo de inclusão das pessoas com deficiência, o que você percebe, assim, o que você vê no processo da empresa, naquilo que você já teve a oportunidade de conhecer, né? Na área da sua tecnologia, no que você trabalha, pensando nesse processo de inclusão aí das pessoas com deficiência de um modo geral. Não precisa ser só no mercado de trabalho, né? Mas, assim, qual é a sua visão em relação à tecnologia a favor da inclusão das pessoas com deficiência? Claro, com certeza, Renato. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque a tecnologia e o SaaS ser invisível, isso é muito legal, porque a tecnologia, quanto mais invisível ela é e mais seamless, né, mais invisível mesmo, melhor ela fica, porque você acaba tendo condições de paridade como um PCD com qualquer outra pessoa, sem as pessoas muitas vezes até perceberem. Estamos aqui fazendo uma entrevista totalmente usando meios tecnológicos, onde você está se comunicando comigo, eu contigo, de uma maneira como eu me comunicaria com qualquer outra pessoa. Então, a tecnologia, ainda mais a tecnologia invisível, quando você consegue chegar num ponto de refinamento, onde você tem uma solução que ajuda e muda a vida das pessoas de uma maneira que elas nem percebem, é aí que você tem o ponto, o auge do desenvolvimento tecnológico. E eu acho que a tecnologia é uma grande aliada à inclusão de modo geral, tanto do modo operacional, né, do modo de processo, ou seja, da inclusão no mercado de trabalho, quanto também para o lado da vida pessoal das pessoas, né? Como as pessoas trabalham e lidam no dia a dia com os seus desafios através dos avanços da tecnologia que as permitem ter uma vida melhor, mais independente. Então, acho que a tecnologia é chave no auxílio aos PCDs, especialmente. E o SaaS, hoje em dia, está passando por um momento muito legal de inclusão de PCDs, especialmente, porque a nossa mentalidade está voltada não só para o preenchimento de uma cota, que é a lei que deu advento e foi um bom gatilho para que nós chegássemos a um ponto de inclusão e consciência a respeito das pessoas com deficiência, mas nós estamos pensando um momento além dessa perspectiva legal, que é a inclusão geral e restrita de profissionais com deficiência. Então, a nossa ideia é ter uma base de liderança educada e preparada para receber qualquer tipo de recurso PCD que seja. E o SaaS tem globalmente um amparo tecnológico, operacional e de investimento
para abarcar e acomodar qualquer necessidade especial que seja no processo de entrevista, quando a pessoa vai ser um candidato que vai aplicar para uma posição do SaaS, seja para quando ela inicia os seus trabalhos conosco. Então, qualquer que seja, digamos assim, entre aspas, a limitação, nós temos condições de acomodar essas pessoas. E essa mentalidade, ela está cada vez mais fluindo pelos corredores do SaaS, de uma maneira que nós estamos criando posições que são focadas exclusivamente de maneira prioritária no mercado PCD. Então, sempre o candidato PCD ou o candidato inclusivo vai ter uma certa vantagem em relação aos demais candidatos, porque esse é o nosso alvo, como marca empregadora inclusiva também. Muito legal. Nossa, muito bacana escutar você falar, porque vai fazendo todo o sentido para mim, né? E pensando não só na minha pessoa, enquanto uma pessoa cega, né? Mas, assim, pensando em todo esse repertório, assim, de tantas e tantas coisas que eu já vi nesse processo, né, de inclusão digital. Porque você sabe que na metade dos anos de 1990, a gente, né, pessoa com deficiência, a gente sonhava em muitas ferramentas que talvez num futuro próximo estivessem mais acessíveis para nós. Vou dar um exemplo prático. Nos anos 90, quando a gente comprava um celular, para a gente não era acessível, porque o celular não falava, né? A gente não tinha nenhum recurso que desse um retorno de voz para nós, que não enxergamos ou que pessoas que têm baixa visão, né? E aí, a gente, com o tempo, começou a desfrutar de alguns softwares que passaram a existir para a gente baixar, comprar e instalar nos aparelhos, para tornar aquele aparelho mais acessível. Funcionava, mas muitas vezes não era tão acessível, mas para a gente já era uma maravilha. Sim. E a gente sonhava naquele momento em, quem sabe, algum dia a gente chegar em uma loja e comprar um aparelho que já tivesse acessibilidade. Então, hoje, né, 2020, 2021, isso é uma realidade para nós. Então, a maioria dos softwares que nós usamos hoje, eles já estão aí nos smartphones, são fáceis de baixar quando você vai usar um computador, né? E aí, quando a gente fala em colocar de fato em pé de igualdade, né? Estava pensando aqui agora, você foi falando, estava pensando, né? Eu estava entrando para essa reunião, aí não sei por que um outro dispositivo meu não abriu o link. Rapidamente eu peguei esse dispositivo que eu estou usando, né? Abri o link, abriu, consegui entrar rapidamente, né? Então já peguei uma outra ferramenta que já estava acessível para mim, acessei aqui a reunião, então agora nesse momento estou te ouvindo aqui, né, com um fone. Porém, esse fone do meu outro lado direito aqui não é do computador, é do meu smartphone, que também está aqui do meu lado, né? Então, quando a gente brinca, né, fala um olho no peixe, o outro no gato, né? No caso de uma pessoa cega, é um ouvido no peixe, o outro ouvido no gato, né? Mas, assim, faz todo sentido isso que você diz quando a gente fala nesse processo de inclusão. E aí, né, eu fico pensando também em quantos processos, né, em quantas áreas nós também estamos caminhando nesse sentido, porque, por exemplo, eu, na minha casa, né, absolutamente tudo que eu tenho foi comprado com o meu trabalho, com o meu esforço, muitos anos. Sou casado também com uma mulher com deficiência visual. Porém, quando a gente para e pensa, apesar da minha casa ter absolutamente tudo que a maioria das casas tem, quantos dos meus produtos, né, pensando em eletrodomésticos, computadores, linha marrom, linha branca, quantos dos meus produtos são completamente acessíveis para mim? Não são todos. Inclusive, se colocar a maioria, não são todos eles acessíveis para mim. Então, embora eu pague o mesmo preço que todo mundo, eu acabo tendo menos acesso a todos os recursos de determinados produtos. Então, quando você fala para mim, né, na empresa, né, no SaaS, em todo esse trabalho que vem sendo feito, também no processo de inclusão das pessoas com deficiência, e aí eu resolvo o que eu quero dizer, é que quando as pessoas com deficiência de fato começam a fazer parte das empresas, as empresas fatalmente vão melhorando os seus produtos e serviços. E isso vai ficando melhor não só para aquela uma ou outra determinada pessoa, essa ou aquela deficiência, mas para todo mundo, que no final das contas, lógico, ninguém quer ter uma deficiência de nenhum tipo, mas todo mundo quer envelhecer, e quando a gente envelhece, a gente tem uma acuidade visual menor, uma audição menor, uma restrição de mobilidade, né? É Então, verdade. muito legal, faz todo sentido aí a sua fala. E me diz uma coisa, Samuel,
Pensando assim, né, no trabalho que você já me disse, né, e tudo que vem acontecendo, a médio prazo, curto prazo, assim, né, o que a SAS vem fazendo e espera aí nesse processo de inclusão, pensando em talent acquisition, porque é difícil quando a gente fala com alguém que está fazendo a lição de casa, com uma empresa que está produzindo, né? A gente Sim. já sabe que a empresa está no caminho certo, e aí a gente até faz algumas perguntas ousadas aqui, como a minha, né? No sentido de aí, quais são os próximos passos, assim, o que que você enxerga a curto, médio prazo? Não, eu sinceramente, Renato, vejo que nós temos um longo caminho a percorrer ainda pela frente. Existe muita boa vontade, muita intenção, mas as coisas estão sendo colocadas na prática, digamos assim, agora. Então, nesses últimos 2 anos que nós iniciamos um trabalho mais forte de inclusão, efetivamente, dentro da empresa, e eu acho que agora a gente está num momento de receber, de falar com o mercado e receber a mensagem de volta e entender o que o mercado espera do SaaS também, o que os candidatos esperam do SaaS também, para que nós possamos nos adequar e ajustar a nossa comunicação, os nossos processos, as nossas soluções da melhor maneira que seja possível para o mercado. Então, o que eu especialmente estou tentando fazer dentro da área de Talent Acquisition é estabelecer relacionamentos como esse, com oportunidades especiais, para criar um ambiente onde nós, como recursos humanos dentro do SaaS, especialmente Talent Acquisition, consigamos compreender como melhor atacar, digamos assim, esse mercado, como melhor perceber esse mercado. Porque pode parecer estranho, mas muitas vezes nós temos um bias inconsciente dentro de cada um de nós que nos desvia das dificuldades que pessoas PCDs têm no seu dia a dia. E nós muitas vezes acabamos não percebendo esses desafios, né? Nós temos uma vida, digamos assim, que difere nos seus hábitos e, como você falou, nos usos de equipamentos, nas experiências, e cabe cada vez mais a nós ouvir, entender, compreender. Eu acho que a chave de tudo está na compreensão, em trazer pessoas como você, por exemplo, para falar para a nossa liderança, a utilizar o espaço de oportunidades especiais para que as pessoas desse grupo conheçam mais o SaaS e sintam-se atraídas a trabalhar numa empresa que está de portas abertas para fazer a inclusão e está efetivamente trabalhando e dando os passos necessários para ser altamente inclusiva e que se sintam confortáveis em participar desse processo conosco, assim como nós e nossa liderança e todo o nosso staff esteja confortável, preparado e receptivo para poder dar a melhor experiência possível para o candidato PCD. Muito bom, muito legal. E você sabe, Samuel, quando a gente pensa assim, né, nas questões, né, nas barreiras que nós temos na nossa sociedade, que elas impactam diretamente nessa questão da inclusão, né? A gente tem assim barreiras atitudinais, barreiras comunicacionais, instrumentais, metodológicas, informáticas, né? E uma coisa é fato, né? Embora a gente tenha cada vez mais pessoas com deficiência, principalmente no século XXI, trabalhando, ganhando mercado de trabalho, indo para as universidades, buscando vagas de estágio, buscando vagas de ensino médio, de nível superior, né? A gente sabe que mesmo com a facilidade, né, digamos assim, da lei, com o apoio da lei, antes da legislação, nós já tínhamos muitas pessoas com deficiência aí buscando o seu trabalho, buscando a sua capacitação. E você sabe que a principal barreira, né, que nós sempre encontramos é a barreira atitudinal, que é aquela barreira difícil da gente transpor, porque é uma barreira que muitas vezes está dentro de nós. Então, eu, muitas vezes, seja por medo do diferente, do novo, eu acabo ou mesmo ficando paralisado, né, por esse medo, não saber como entrevistar uma pessoa cega, não saber como entrevistar uma pessoa surda, não saber quais são aí as dicas para entrevistar uma pessoa com deficiência física ou intelectual, né? Eu acabo muitas vezes não tomando atitude, e essa minha falta de atitude é o que cria essa barreira atitudinal. Então, quando a gente
passa por essa barreira, quando a gente entende de fato, né, que essa mudança, ela depende de nós, e essa barreira vai sendo minimizada quando nós convivemos, quando nós incluímos pessoas diferentes, e aí eu estou falando diferentes em vários pilares, né? Não só na questão da pessoa com deficiência, mas quando a gente começa de fato a incluir, com a convivência você vai derrubando esses mitos, né? Você vai assim minimizando esse viés inconsciente que a gente tem muitas vezes, que uma pessoa com deficiência é uma pessoa que precisa ser cuidada, tutelada, olhada, que precisa ser supervisionada, né? A partir do momento que você contrata, que você aproxima, que você percebe que aquela pessoa, de uma maneira diferente, mas ela está em pé de igualdade com você no trabalho, ela entrega, ela performa, ela resolve, e aí você começa a ter confiança, começa a respeitar aquele profissional como profissional. E aí, de fato, quando isso está posto, a gente vai deixando a questão da deficiência de lado e vai olhando cada vez mais a pessoa, cada vez mais o profissional. Porque, olha, de fato, uma calçada quebrada, a falta de um semáforo, uma rua sem asfalto, um transporte difícil, isso nunca foi de verdade impeditivo para a pessoa com deficiência chegar no trabalho. A pessoa sempre quis trabalhar, sempre precisou, né? Sempre teve aí os seus objetivos, as suas metas, as suas ambições. Agora, quando a gente tem essa barreira, que é uma barreira atitudinal, que alguém pode pegar 10 currículos, e aí, entre 10 currículos, eu tenho ali 2 que são de pessoas com deficiência, e por falta de informação ou por medo eu deixo de lado e nem chamo para uma entrevista, aí sim eu estou, de fato, impedindo que essa pessoa tenha qualquer possibilidade de chegar para trabalhar, entendeu? Sim, Então, sim, com certeza. quando você traz tudo isso, assim, faz muito sentido mesmo. Pode falar, você ia falar alguma Porque coisa? esse bias inconsciente, ele existe em todos nós, e é esse ponto que precisa ser quebrado. Como você disse, a disposição do candidato PCD, ela é a mesma do que a de qualquer outra pessoa. A pessoa consegue chegar no trabalho mesmo com as limitações que ela tem no dia a dia, que são limitações que muitas outras pessoas encontram também, com dificuldade de transporte, com distância de deslocamento para o trabalho, ainda mais agora na pandemia. E o ponto está em sermos mais receptivos e removermos essa camada de baias que realmente acaba muitas vezes limitando a presença dessas pessoas no nosso mercado. E o Sim, mercado de tecnologia, especialmente, eu acredito que seja um dos mais inclusivos em termos de oportunidade para o PCD, porque é uma área altamente intelectual e que exige um alto grau técnico, mas muito relacionado à capacidade da pessoa articular, pensar, evoluir dentro de um processo que não é muito, digamos assim, exigente no sentido de que você pode trabalhar da sua casa, por exemplo, desenvolvendo um código, um software, uma programação nova, totalmente da sua casa, como nós estamos trabalhando nesse momento. Assim como você pode se reunir com toda a sua equipe no mundo inteiro e trabalhar em uma solução, todos online, ao mesmo tempo, em tempo real, programando uma solução ao redor do mundo. Então, a tecnologia, por sua natureza, eu acho que ela é um dos setores onde mais a gente pode abranger a inclusão, especialmente do PCD. e quando não diretamente para trabalhar com a tecnologia, fatalmente essa tecnologia está fazendo a ponte, né? Exato. Muitas vezes ela está fazendo a ponte, então a gente sabe. E também a nossa capacidade, muitas vezes, né, de, assim, de, em alguns momentos, quando necessário, flexibilizar. Você sabe que tem uma situação que eu lembro, assim, que já faz alguns anos, né, mas um processo de contratação de uma pessoa com deficiência intelectual, e eu lembro que era como estoquista. E aí havia, assim, uma certa dúvida, né, sobre a contratação daquela pessoa pelo gestor direto, porque o que o gestor trouxe, ele fez, olha, um pouco difícil, porque ele não sabe contar até 100. E aí, para organizar os pallets, vai ficar ali um pouco difícil, né? Então, não sei. E olha só que curioso, a própria pessoa com deficiência intelectual falou assim, mas eu não posso contar 10 vezes até 10, né? Exato. Então, olha só, muitas vezes, Olha o né? raciocínio lógico que essa pessoa
o rosto ria, não é Exatamente. verdade? Maneira diferente de pensar, né, que de repente ali naquele momento ninguém olhou, não, pode, né, e tudo bem, né. E Samuel, olha, vou dizer uma coisa para você, o nosso tempo infelizmente é curto, né, a gente está quase chegando no final aí aqui do nosso bate-papo e, nossa, para mim passa voando, parece que passou 5 minutos aqui quando eu estou escutando você falar, porque realmente o papo é muito agradável. Eu estou É, adorando também. Não sei nem quanto tempo passou até agora, mas realmente eu acho sensacional ter esse tipo de oportunidade. É um bate-papo que tem muito pano para manga, digamos assim, como diria a minha avó, não é verdade? exatamente, exatamente. Eu queria, assim, né, para a gente, assim, finalizar, né, queria que você contasse para a gente, né, trouxesse aí um pouco desse olhar, né, o porquê, né, que até eu estou com vontade aí de trabalhar com vocês também, porque a gente fica muito feliz, sabe, quando a gente vê, assim, uma empresa bacana fazendo tanta coisa legal, né. Eu sempre falo para as pessoas, né, que embora eu seja uma pessoa com deficiência visual, que trabalho como consultor aqui no Oportunidades Especiais, né, que a gente já há tantos anos vê tantas empresas fazendo um trabalho bacana, um trabalho legal, e mesmo assim, né, eu também estudo na área, né, da deficiência, eu sou graduado em História, pós-graduado em História, Sociedade e Cultura, faço hoje uma segunda pós-graduação em Educação Inclusiva com especialização na área da deficiência visual. E mesmo estando mergulhado, né, nas questões aí da deficiência, a gente não tem condições de saber de tudo ao mesmo tempo e agora, né? A gente tem essa velocidade de informação e a gente precisa, de fato, conviver e aprender um com o outro. Mas eu queria que você dissesse para a gente aí, né, deixasse um recado final, assim, o porquê estar junto com vocês, os benefícios aí da gente trabalhar, se aproximar, o grande ganho, né, de fato, que a empresa de vocês vem aí trazendo para esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Um recado final aí. Um recado final, eu acho que por que trabalhar no SaaS? Eu admiro o SaaS pela cultura inclusiva que ele tem. É uma companhia global, mas ao mesmo tempo muito ainda familiar, que tem um senso de cuidado pelo seu colaborador que é ímpar dentro da indústria de tecnologia. E eu acho que nós temos um compromisso claro com a inclusão. E isso é o nosso principal atrativo. Além de sermos uma empresa inovadora e curiosa, principalmente, então, se você é curioso, venha trabalhar no SaaS, que você vai, com certeza, dar vazão a essa curiosidade aqui conosco. Nós somos uma empresa que preza muito por nos comprometermos com aspectos sociais. Então, para nós, a inclusão é chave para o futuro, não só do SaaS Brasil, mas do SaaS América Latina e do SaaS global. A inclusão faz parte da necessidade que nós temos de nos mantermos vivos, ativos e relevantes no mercado. Então, a inclusão tem que estar na nossa base. Então, desde cedo, nós estabelecemos metas muito arrojadas para esse projeto de inclusão. Então, eu diria que uma das metas mais interessantes que nós temos é ter todas as posições que são abertas no SaaS como prioridade para inclusão e diversidade. E isso nós estamos alcançando hoje, inclusive com essa parceria com Oportunidades Especiais. Todas as oportunidades do SaaS Brasil, especificamente, estão, independente do nível técnico, da senioridade, da disponibilidade de deslocamento e etc., nós temos à disposição no espaço de oportunidades especiais todas as vagas que estão abertas no SaaS Brasil com prioridade para a inclusão, especialmente também para o público PCD. Então, o SaaS tem toda a capacidade e a vontade de receber esse público. E nós estamos trabalhando em conjunto para efetivamente sermos o lugar de referência na tecnologia para as pessoas com deficiência e para a inclusão de modo geral. Eu acho que esse é o principal atrativo e a mensagem que eu gostaria de deixar para aqueles que querem trabalhar conosco. Venham, porque nós estamos preparados e de braços abertos para recebê-los. Excelente. E quando a gente olha, né, a gente ouve você falar assim, eu gosto muito de compartilhar, viu, Samuel, as coisas que eu penso, assim, porque sou uma pessoa com deficiência, né, então tenho esse meu histórico, né,
tanto profissional como particular, como também no âmbito assim da formação e tal. Então, assim, você sabe que, na minha opinião, o maior desafio, né, para uma pessoa com deficiência não é a deficiência, é a falta de oportunidade, é a falta de acessibilidade, né? Muitas vezes é a pobreza, a dificuldade de acesso, né? Então, quando a gente de fato vê empresas, instituições de verdade abertas para incluir, para contratar, a gente realmente assim fica muito feliz e valoriza bastante. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns aí pelo trabalho da SAS, do SAS, né? E a gente pode marcar aí um segundo bate-papo, porque vi que você já tem muita coisa a mais para compartilhar também aí num outro momento, provavelmente, né? Então, obrigado mais uma vez, viu, Samuel? Eu que agradeço, Renato. Cara, eu acho que, assim como eu tenho muita coisa para compartilhar, eu imagino que você também tenha muita coisa para compartilhar. Eu adoraria continuar essa conversa contigo. Eu acho que todos nós temos a aprender nesse processo. Eu acho que mais eu do que você, para ser sincero contigo. Mas eu agradeço muito pelo trabalho que você e o Oportunidades Especiais fazem. Eu acho que é de extrema relevância e necessidade para uma sociedade que precisa cada vez mais se abrir para a inclusão. E é muito bom fazer parte desse círculo vicioso e positivo que leva a gente para um caminho melhor. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade e estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Um grande abraço. Imagina, um abraço para você, bom trabalho aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.